Meus amados irmãos, dando continuidade à série de sermões na carta aos Gálatas, capítulo 6, do verso 6 ao 10. Semana passada vimos do verso 1 ao 5, hoje do 6 ao 10. Gálatas, capítulo 6, do verso 6 ao verso 10. À medida que os irmãos encontrarem, coloquemos-nos de pé para que possamos acompanhar a leitura da palavra do nosso Deus e Pai. Gálatas 6, do verso 6 ao verso 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Podem sentar, queridos. Meus amados irmãos, esse texto fala de plantar e colher. Essa lei é instituída pelo próprio Deus, chamada também de lei da semeadura, ou que também é chamado de causa e efeito. Meus amados, o apóstolo Paulo ele faz uma transição da disciplina eclesiástica, versos 1 a 5, para a ajuda aos irmãos. E a igreja é essa comunidade que compartilha as bênçãos do Senhor. Alegramos com aqueles que se alegram, mas também devemos chorar com os que choram. O apóstolo nos dá aqui um preceito no verso 6, instando-nos a compartilhar uns com os outros. Oferece-nos um princípio nos versos 7 e 8, ou seja, o princípio da semeadura e consequente colheita. E finalmente, no verso 9, ele aponta para a promessa: no devido tempo, ou a seu tempo, nós ceifaremos ou colheremos. No entanto, meus amados irmãos, por trás dessa promessa, no verso 9, esconde-se um perigo, que é de cansar-se da obra do Senhor e acabarmos desfalecendo, desanimando, olhando para trás. Aqui nos versos 6 a 10, o pensamento retorna a levar as cargas uns dos outros, mas o setor específico da contribuição para o sustento da obra cristã. Nesse setor, Paulo então encerra as suas exortações práticas aos Gálatas, e afirmando que todos serão julgados por Deus, mas os cristãos que andam pelo Espírito colherão uma recompensa eterna. O referido apóstolo é o autor dessa carta, como nós já sabemos, uma das mais antigas escritas, ainda entre a década de 40 e 50 depois de Cristo. Mas, meus irmãos, o verso 6 vai dizer o seguinte: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Nós temos estudado desde o capítulo 5 a palavra do Senhor aqui em Gálatas. E o que é ser instruído na palavra? Talvez seja a principal pergunta ao lermos esse verso. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas daquele que o instrui. Meus irmãos,
O que significa ser instruído na palavra? Significa, meus amados irmãos, receber o ensino bíblico cristão com disposição a obedecer. E essa inclinação vem do Espírito que habita em nós. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, eu queria parar nessa frase, na palavra. Vem lá do grego, kate exoshen, e significa ensino piedoso das Escrituras. Não é qualquer tipo de instrução que qualquer ser humano pode dar acerca do que ensina a palavra, mas é um ensino, meus amados irmãos, piedoso, ou seja, um ensino que é teórico, logicamente, mas que junto com ele vem a prática. É um ensino por um pastor ou líder de uma congregação local que vem junto com a prática do que está sendo ensinado, que é verdadeiro, onde não há engano, onde não há adulteração da palavra de Deus. Isso é ser instruído na palavra, meus amados irmãos. E a palavra diz que aqueles por quem somos instruídos na palavra devem ser sustentados. Os Gálatas, eles deviam ter em mente que existe algo, meus amados irmãos, chamado de o princípio da reciprocidade. E depois eu quero ler alguns textos, como 1 Coríntios 9, 4 ao 14, 2 Coríntios 8, 7 ao 9, 1 Timóteo 5, 14, 5, 8, perdão, e tantos outros textos. E assim, meus amados, aqueles que recebem instrução na palavra de Deus devem compartilhar com aqueles que instruem todas as coisas boas, inclusive as materiais. E é disso que o apóstolo da Escritura está falando. Paulo lançou o fundamento. Ele não está pedindo nada para si. Todavia, ele exorta decididamente que os Gálatas supram adequadamente os que estão construindo sobre o fundamento que foi lançado. Irmãos, o ensino aqui é que os pastores, mestres, os líderes de congregação local, que com temor, com reverência, com vida piedosa, instruem, ensinam, proclamam a palavra de Deus, tenham o seu sustento necessário para a vida. Paulo não está defendendo aqui uma vida imoderada, uma vida regalada de supérflua abundância. Não, ele não está falando disso. Os ministros do Evangelho devem viver contentes com uma mesa que supra as suas necessidades. E eles devem evitar o perigo do regalo, da ostentação. Portanto, até onde suas necessidades o requeiram, que os crentes considerem toda a sua propriedade como à disposição dos piedosos e santos pastores, líderes de congregação. Os crentes têm essa responsabilidade material perante aqueles que os instruem nas coisas espirituais. Quem recebe bens espirituais deve compartilhar e repartir bens materiais. Esse princípio, irmão, ele está claro por toda a Escritura. Eu queria apenas ler alguns textos rapidamente, começando por Romanos, capítulo 15. Você também pode abrir aí e conferir, senão você pode me ouvir. Romanos 15, 26 e 27 dizem assim: porque aprove a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com os bens materiais. Outro texto que vai nessa mesma perspectiva, meus amados irmãos, é a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13, que dizem assim, primeira carta aos Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam,
a que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, vivendo em paz uns com os outros. Só mais um, meus amados irmãos, primeira carta de Timóteo, capítulo 5, verso 17, diz o seguinte. Primeira carta de Timóteo 5, 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Meus queridos irmãos, o que o verso nos diz claramente, aqui na carta aos Gálatas, mas aquele que está sendo instruído na palavra, e lembre que não é qualquer tipo de instrução, já o dissemos, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. E já dissemos que isso diz respeito às coisas materiais. Mas aqui, meus amados irmãos, devemos ter cuidado com duas coisas. Quanto à matéria de sustento daqueles que ensinam, que proclamam a palavra, dois extremos devem ser evitados. Primeiro, a ganância por parte do líder local, do pastor. E segundo, a usura por parte da igreja. Há obreiros, irmãos, que fazem do ministério da palavra um meio de enriquecimento pessoal. Não foi para isso que Deus chama. O propósito principal deles não é cuidar das ovelhas de Cristo, mas apacentarem a si mesmos. Paulo diz à igreja de Corinto, olha o exemplo do apóstolo: não vou atrás dos vossos bens, mas eu procuro a vocês. Segunda carta, 12, 14. Lá em Atos, ele vai dizer à igreja de Éfeso: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Atos 20, 33. Então observe que o objetivo do pastor, do líder local, não é ser rico às custas da igreja. Todavia, a igreja tem a responsabilidade de dar o devido sustento ao seu líder local. É disso que esse verso nos fala. Entretanto, irmãos, há igrejas que sonegam aos seus ministros o sustento devido. Nós temos exemplos bíblicos disso. A igreja de Corinto é um exemplo disso. Aliás, quando você pensar em problema, olhe para a igreja de Corinto. Uma igreja que não foi exemplo. Não foi exemplar. A igreja de Corinto, meus amados irmãos, por exemplo, que era generosa com falsos obreiros, com falsos mestres, 2 Coríntios 11, 20, ela sonegou ao apóstolo Paulo o seu devido sustento, 2 Coríntios 11, 8 a 9. E nesse quesito, a igreja de Corinto acabou se tornando inferior às demais igrejas. Ele disse isso na segunda carta, 12, 13. Uma vez, irmãos, que o apóstolo Paulo não desejava que o dinheiro fosse uma pedra de tropeço com relação aos incrédulos, nós sabemos que ele levantava o próprio sustento. Ele diz isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Ele tinha um ofício. Mas, todavia, queridos, ele ensinou repetidamente que o líder espiritual de uma congregação deveria ser sustentado pelas ofertas e dízimos dessa congregação. O próprio Jesus também declarou lá em Lucas 10:7, digno ao trabalhador do seu salário. E o apóstolo, do qual falamos, também declara isso na primeira carta aos Coríntios 9, do 11 ao 14. É um tema, meus amados irmãos, que a gente fica até sem jeito de falar, mas ele está no texto. Eu não separei propositalmente. Toda a palavra de Deus é para nós, não apenas algumas partes. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. 7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Irmãos, essa regra é válida não apenas para os crentes verdadeiros, mas para os falsos, para os que não creem. Essa regra, ela é para todos, é instituída por Deus. É Deus quem dá vida a ela. E Deus não é e nem pode ser escarnecido. Ele não permite que alguém faça pouco caso do Evangelho ou das suas exortações que estão implícitas nele, no Evangelho. Não lhe passará despercebido que alguém o menospreze dizendo:
Deus está morto, por exemplo. Pelo contrário, cada um será recompensado na proporção de suas obras. Naturalmente, isso também significa, irmãos, a maneira como alguém reage ante a essa carta. Ou seja, o que Paulo está tratando principalmente em Gálatas? Não é a doutrina da salvação pela fé, sem as obras da lei? É isso que Paulo está defendendo. E os judaizantes, seus difamadores e inimigos, sejam eles legalistas ou libertinos, não concordavam, não aceitavam. Mas Paulo diz: ninguém escapará da observação perfeita de Deus e será levado em consideração naquele grande dia. Queridos, a questão é: tudo o que plantarmos, nós vamos colher. O homem é livre para escolher o que vai plantar, mas nós não somos livres para escolher o que vamos comer. Nós somos livres para lançar as sementes, mas de maneira imutável colheremos o que plantarmos. Somos livres para escolher o que vamos plantar, mas não somos livres para escolher o que iremos colher. É um preceito da palavra. Esta é a lei da causa e efeito. Colhemos exatamente, irmãos, a mesma natureza daquilo que plantamos ou semeamos. Uma árvore má, ela não vai dar bons frutos, de maneira alguma. Em termos de quantidade, colhemos mais do que semeamos. Há uma multiplicação na colheita. Quantas pessoas plantam ventos, mas colhem tempestades? Querer subverter este princípio é tentar zombar daquele que o estabeleceu, o nosso Deus. Irmãos, então esse contexto mostra que Paulo ainda está tratando do sustento dos ministros fiéis da igreja do Senhor, da sua palavra. Deixar de investir no sustento daqueles que se afadigam na palavra é sonegar a semente da vida a esse solo que produz bênçãos espirituais. E de acordo com João Calvino, essa passagem contém evidências de que o costume de menosprezar os ministros fiéis, ele não é algo dos nossos dias. Corinto já fazia isso. O próprio Cristo recebeu isso por parte dos judeus. Os profetas do Senhor eram mortos no Antigo Testamento. Todavia, irmãos, esse menosprezo não ficará impune. Irmãos, muitas vezes nossa liberalidade é obstruída pela ideia de que tudo o que se passa às mãos de outros significa prejuízo para nós, bem como pelo fato de que vivemos sempre ansiosos com a amanhã, em relação a nós mesmos, preocupados. Não estou dizendo que não devemos ter responsabilidade, isso é diferente, mas o outro extremo é a ansiedade nos corroer, meus irmãos. Porque o que semeia, verso 8, para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito Santo, está com um E maiúsculo, do Espírito Santo colherá vida eterna. Irmãos, semear para a carne significa deixar a velha natureza seguir o seu livre curso. E da mesma forma, semear para o Espírito significa que o Espírito siga o seu livre curso na nossa vida, na nossa caminhada. Aqueles que se enquadram nesse último, que semeia no Espírito colherá a vida eterna, é aquele que, conforme o capítulo 5, verso 16, caminha pelo Espírito. E ainda no verso 18 do 5º capítulo, está sendo dirigido pelo Espírito. O que acontece, irmãos, a estes dois representantes de lados opostos? Aquele que semeia na própria carne e aquele que semeia no Espírito. Irmãos, já na presente vida, porém, especialmente em e depois da ressurreição, no último dia, aquele que viveu semeando para a satisfação de suas inclinações pecaminosas, da lavoura da carne colherá destruição. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção.
E é interessante porque a palavra corrupção aqui, lá do original grego, vale observar isso, ela é equivalente à degeneração, como a deterioração de um alimento. Eu já mordei uma maçã, uma tangerina, enfim, uma mão que estava podre. Quando a gente dá aquela mordida com fome, o gosto está totalmente diferente. Está podre, o que a gente faz? Lança fora. Então, isso é o que caracteriza, irmãos, corrupção aqui. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. E a corrupção é essa degeneração. Um exemplo disso é a deterioração dos alimentos, arroz com ovo. O pecado, irmão, sempre corrompe e, quando deixado sem controle, sempre faz com que a pessoa piore cada vez mais quanto ao seu caráter. Mas já o outro oposto, que é uma vida no Espírito, e isso traz como consequência vida eterna, essas palavras, vida eterna, não descreve, irmão, somente uma vida para sempre. Não é apenas questão de tempo, me entenda. Quando falamos de vida eterna, temos em mente viveremos eternamente, tá? Mas não é só isso. É principalmente, irmãos, a maior qualidade de vida que alguém pode experimentar. Muitas das vezes nós ligamos qualidade de vida nos nossos dias ao dinheiro. O dinheiro nos proporciona um bom plano de saúde, uma boa casa, um bom transporte, ser consultado, examinado pelos melhores médicos, etc, etc. Não estou dizendo que isso é ruim, isso é bom. Mas há, meus amados irmãos, uma qualidade de vida superior a essas desse mundo. Porque sobre todas elas pesa a consequência do pecado, o erro, o engano. Mesmo às vezes, quando queremos ser verdadeiros, acabamos errando, devido à nossa natureza. Então, vida eterna, meus irmãos, aponta não somente para a eternidade, mas para uma qualidade de vida como nunca experimentamos. O melhor que alguém pode experimentar. E ainda nesse verso 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Nós temos aqui também dois termos centrais. Além de carne e Espírito, temos também a consequência deles: corrupção e vida eterna. Já falamos do significado destes. Mas, meus irmãos, eles também devem ser entendidos no sentido de quantitativo e qualitativo. Ou seja, com relação à quantitatividade, ambos são semelhantes. Isso fala de tempo. Durarão eternamente. O que vamos colher, tanto da corrupção ou de uma vida no Espírito, dizem respeito à quantitatividade, ou seja, eternidade. Algo que vai durar para sempre. Tanto para os que perecerão, tanto para os que estarão com o Senhor. Irmãos, a corrupção, por exemplo, longe de ser um aniquilamento, significa destruição eterna. E segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, diz o seguinte: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Os que semeiam na carne. A vida eterna é de igual duração. Porém, escute o que diz Mateus 25, verso 46. Afirma o seguinte, Mateus 25, versículo 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Irmãos, nós estamos falando de quantitatividade, mas de qualitatividade, que diz respeito também a essas duas palavras,
significa que aqueles que têm semeado para a carne despertarão para a vergonha e condenação eterna, diz Daniel 2,12. Sua morada será nas trevas exteriores, Mateus 8, 11 a 12. Por outro lado, aqueles que semeiam para o Espírito resplandecerão como o fulgor do firmamento e como as estrelas para sempre serem, Daniel 12, 3. Daniel 12, 2 refere aos ímpios e 12, 3 refere-se aos eleitos do Senhor. Fisicamente, os que pertencem ao Senhor, eles serão conforme o corpo de Cristo glorificado, diz Filipenses 3:21. Eles serão semelhantes a Cristo porque o verão assim como ele é, 1 João 3:2. Então perceba que para ambos, irmãos, que semeiam na carne ou que semeiam no Espírito, seja corrupção ou vida eterna, respectivamente, isso diz respeito a quantitatividade e qualitatividade, tempo e um padrão, seja de alta qualidade, seja de eterno sofrimento. Só há, meus amados irmãos, duas semeaduras. Nós semeamos ou plantamos para a carne ou para o Espírito. E apenas duas colheitas. Colhemos corrupção ou vida eterna, é o que nos diz esse verso 8. E quem semeia para a própria carne não pode colher vida eterna. Quem semeia para o Espírito não pode colher corrupção. A raiz determina o fruto, e não o contrário. Semear, meus amados irmãos, para a própria carne significa buscar a satisfação das necessidades dessa vida, sem nenhuma consideração pela vida futura. Mas semear no Espírito significa buscar os valores da vida que permanece, que continua. E assim chegamos no verso 9, que diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Irmãos, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos, se não olharmos para trás, se não desfalecermos. A ideia da colheita prossegue nesse verso, mas agora com ênfase sobre a perseverança no fazer o bem, o que é requerido, meus irmãos, de nós. Mas o que é fazer o bem? E não nos cansemos de fazer o bem. Isso é muito amplo, não é? Mas essa pergunta pode ser respondida pelo verso 2: levai as cargas uns dos outros, desse mesmo capítulo 6. Não nos cansemos de fazer o bem. Isso aponta, meus irmãos, para a fragilidade bem conhecida da natureza humana. Significa bondade e diz respeito ao próximo. Em praticar boas ações e em exercer a generosidade. Assim, fazer o bem exige, irmãos, um esforço contínuo. E mais, um trabalho constante. Porém, a natureza humana, tão amiga da comodidade, tão carente da perseverança, logo se desanima. E isso sucede especialmente quando os resultados demoram a surgir. Quando os que deveriam cooperar, não cooperam. Irmãos, nem sempre praticar o bem traz recompensas imediatas. Nem sempre quem recebe o bem reconhece e agradece seu benfeitor. Por isso muitos estão cansados na obra. Estão cansados na obra, estou me referindo à obra de Deus, e da obra. É triste ver, irmãos, mas são muitos os pastores que chegam a um estado de vida onde, em muitos casos, como a mídia sempre coloca, nós vemos, muitos dão cabo da própria vida. Porque muitas das vezes somos erroneamente motivados a trabalhar esperando a recompensa agora.
Senhor ensinou. Mas parece que isso está incrustado na nossa natureza. Quando trabalhamos, batalhamos e não vemos o resultado do nosso labor. Muitos estão cansados na obra e da obra. Muitos estão desfalecendo, olhando para trás, colocando na balança se vale a pena. E humanamente falando, irmãos, não vai valer. Acho que todo pastor verdadeiro já pensou um dia em abandonar tudo e fazer outra coisa. Acho que sim. Acho que não é só comigo. Porque, meus irmãos, muitas das vezes nós agimos movidos pelo nosso ego, pela nossa carne, pela nossa perspectiva. É claro que tudo vale limites. Mas se foi o Senhor quem nos chamou, é Ele quem vai dar-nos a capacidade de prosseguirmos. Eu digo isso não enquanto pastor, mas nós, enquanto igreja, cada um nas nossas lutas, nos nossos desertos, muitas das vezes sozinhos. Só colheremos o fruto que Deus promete, meus irmãos, se perseverarmos até o fim. Lembre-se, nem sempre praticar o bem traz recompensas imediatas. Aqueles que não perseveram são semelhantes ao agricultor indolente, que ara o solo, a terra, lança as sementes, mas deixa ali. Falta o cuidado com a terra. Algumas sementes que caíram fora, ele tem que ir lá jogar a terra em cima, porque senão vem os pássaros que podem carregar a semente. Porque senão o sol causticante, dependendo da região, vai queimar, vai secar aquela semente. Ou, por outro lado, a geada pode destruir essa semente. Então não é apenas prepararmos o solo e lançarmos a semente e depois cruzarmos os braços. Nós temos que estar continuamente vendo se o solo está ok, dando a devida atenção. E aí vai acontecer algo que não depende de nós. Até hoje o mundo, com toda a tecnologia, não consegue fazer chover. E para chover, só Deus é capaz. E a chuva é imprescindível para que a semente lançada no solo possa germinar, possa nascer, crescer e produzir frutos. Então, meus amados irmãos, a nossa responsabilidade de não nos cansarmos de fazermos o bem, ainda que não sejamos reconhecidos, ainda que a quem fazemos o bem nos dê em troco o mal, nós vamos colher. Mas calma, na nossa perspectiva vai demorar, mas nós não podemos desfalecer. Nós precisamos continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, diz Hebreus 12:2. Nós precisamos perseverar para não sermos como o agricultor indolente, que lança a semente, mas não cuida da terra. É inútil, meus amados irmãos, começarmos a fazer o bem e não perseverarmos nisso. Confirme seu esforço para não se desfalecer pelo cansaço. E lembre-se, normalmente, pela nossa perspectiva, a colheita demora. A semeadura, muitas vezes, irmãos, ela é feita com lágrimas. E há um texto clássico sobre isso, talvez os irmãos já estejam até lembrando, mas eu quero lê-lo aqui, Salmo 125. Ele fala justamente sobre isso. Salmo 125, versos 5 e 6 dizem assim. Perdão, Salmo 126. Salmo 126. Os que com lágrima semeiam, plantam, lançam a semente, com júbilo, alegria, eles ceifarão ou colherão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, enquanto planta, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Os feixes aqui é o fruto da terra. Nós não podemos fazer chover, irmãos. Isso é o Papai do Céu quem faz. Mas nós podemos lançar a semente. Nós podemos cuidar da terra. Nós podemos, meus amados irmãos, orar e labutar para
para isso e por isso. Lembre-se que a colheita, ela pode demorar, mas ela não falha. É a palavra do Senhor que diz: se não desfalecermos. A recompensa da semeadura é prometida pelo próprio Deus. E o exercício da paciência e da esperança devem fazer parte da vida cristã. E assim colheremos os frutos, se não desfalecermos, se não desistirmos. E por fim, o verso 10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmãos, preservar a prática das boas obras como um produto da graça de Deus é algo enfatizado pelo apóstolo Paulo nessa carta aos Gálatas. Deus preserva o seu povo através da perseverança do povo. Deus não precisa perseverar, Ele é Deus. Essa virtude, podemos assim dizer, diz respeito aos cristãos verdadeiros. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, não desista, façamos o bem, persevere. E esse bem é a todos, mas principalmente, ou prioritariamente, aos da família da fé, àqueles que fazem parte da congregação local, da igreja de Deus. Irmãos, enquanto tivermos oportunidade, e é certo que nós teremos, façamos o bem a todos, em toda e qualquer ocasião que nos surja pela frente. E este serviço ele deve ser prestado a todos, sem levar em conta raça, nacionalidade, sexo, religião ou qualquer outra distinção. O texto da palavra do Senhor nos diz que é a todos. Façamos o bem a todos, se assim tivermos oportunidade. Irmãos, todos os crentes verdadeiros, eles constituem a família da fé. Mas, principalmente, aos da família da fé. E aqui são os crentes verdadeiros, a família do Pai. E pelas palavras, família da fé, entendemos todos aqueles que vivem para Deus, compartilham o Evangelho. Irmãos, esse texto se iniciou com a liberalidade devida aos ministros do Evangelho. E agora, a palavra é aplicada mais amplamente, dizendo respeito a fazer o bem a todos os homens. Mas recomenda especialmente a família da fé, ou seja, os verdadeiros crentes, visto que eles pertencem à mesma família, que também é a minha e a sua, a nossa família, devem prioritariamente ajudar, cooperar, beneficiar os da família da fé, porque isso mostra que amamos ao Senhor. Irmãos, o nosso amor pelos irmãos é a prova principal do nosso amor pelo Senhor Deus. Nessa questão, nossa maior prioridade, é claro, é a nossa família. 1 Timóteo 5,8 vai dizer que aquele que não cuida da sua família é pior que os incrédulos. Então, minha prioridade, a sua, no que diz respeito ao sustento, à ajuda, é a nossa família. Depois, os da família da fé. É o que diz o verso 10. E depois, o próximo de uma forma geral. E mais ainda, Romanos 12, 20, até mesmo os nossos inimigos. Isso, meus amados irmãos, é o Evangelho. Isso é ser igreja. Ser igreja não é qualquer ajuntamento de pessoas, mas o que caracteriza a igreja é a presença do Senhor no nosso meio. E Ele habita onde Ele é exaltado, onde Ele é glorificado, onde a sua palavra é puramente ensinada, proclamada. Isso é igreja. Não se engane, não é qualquer ajuntamento, não é qualquer pseudo-culto que Deus aceita ou recebe. E Deus não está nem um pouco preocupado com a quantidade de pessoas. Ah, mas na igreja ali tinha 1000 pessoas, ali Deus se manifesta. Ah, na outra igreja ali tem 20 irmãos, 10 irmãos, tem 3 irmãos. Ah,
sai de cima do raso. Nós não temos amparo bíblico para isso, irmãos. Não temos. Embora muitas das vezes seja divulgado em tantas igrejas. O que nos caracteriza como igreja é a presença do Senhor. É um povo que é guiado, que é conduzido pelo Espírito, que não vive mais para si mesmo. É um povo perfeito? Não. É um povo que ainda peca, ainda erra e fere. Mas é um povo que se arrepende, que busca perdão, que perdoa, porque eles foram perdoados. Isso, irmãos, é a igreja. Concluindo, meus irmãos, o pastor, o líder de uma igreja local, aquele que ministra a palavra fielmente, que se debruça no estudo das Escrituras e principalmente que busca viver uma vida piedosa que glorifica a Deus. Ele compartilha seus tesouros espirituais com a igreja. E os que são ensinados por eles devem compartilhar seus tesouros materiais. É preciso lembrar, irmãos, que o que fazemos com as coisas materiais evidencia o quanto valorizamos as espirituais. O Senhor Jesus falou em Mateus 6,21: onde está o teu coração? Aí estará o teu tesouro. Segundo, queridos, o Senhor Deus ordena que os cristãos contribuam não apenas para suprir a necessidade material dos pastores, missionários, líderes de congregação, mas para que esses cristãos também recebam uma bênção maior. O princípio básico do plantar e colher pode ser encontrado ao longo de toda a Bíblia, nós já vimos isso. Por determinação divina, meus irmãos, colhemos o que plantamos. Se não fosse essa lei, o princípio de causa e efeito não funcionaria. Não funcionaria. Terceiro, se ao menos cada cristão visse suas riquezas materiais como sementes e as plantasse corretamente, não faltariam frutos para a obra do Senhor. Infelizmente, grande parte das sementes é desperdiçada com coisas carnais e, portanto, não poderá glorificar a Deus. Quarto, a maioria das pessoas no mundo paga o bem com o bem ou o mal com o mal. Mas os cristãos, os genuínos, eles devem pagar o mal com o bem. Diz Romanos 12, 18 a 21. E mais, fazê-lo no espírito de amor cristão. Por fim, meus queridos irmãos, nossa primeira responsabilidade em obras de caridade é para com a família da fé. Nossa primeira responsabilidade para com o mundo é a evangelização. Eles carecem disso mais do que qualquer outra coisa, inclusive dinheiro. Vai nos dizer Mateus 28, 19 e 20, primeira carta aos Coríntios 9, 16. Irmãos, que o Senhor guarde essa palavra no nosso coração. Que o Senhor, pelo seu Espírito, nos leve a meditar, a reler esse texto, todo o contexto, desde o início do capítulo 5 até o 6, e na próxima semana, não na próxima tem a GO, né? Mas nos domingos seguintes nós concluiremos esse capítulo 6, ainda falta do verso 11 ao 18. Mas o que eu queria dizer é que o Senhor aplique a nossa vida na sua palavra, porque ela, meus amados irmãos, é quem nos dirige, ela é quem nos dá o caminho certo. Nós, quando andamos apenas pelo que nós achamos, podemos nos perder, mas a Bíblia nos conduz de maneira correta. Por quê? Porque nela não há erro. Ela se cumpre. Vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Após a oração, o culto estará encerrado e daremos os avisos. Fique de pé mais uma vez, oremos ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Pai, graças te rendemos pela tua palavra que ouvimos essa noite. Nos ajuda, Senhor, a vivenciá-la. Nos ajuda a resplandecer a Ti, meu Senhor. Nos ajuda a nos desprendermos mais do nosso ego e nos importarmos mais com o nosso irmão. Nos ajuda a proclamar a Tua palavra fielmente, meu Pai, inclusive nas nossas atitudes. Livra-nos da hipocrisia. Nos ajuda, Senhor, a resplandecer Jesus. Nos ajude a plantarmos, a fazermos o bem
E mesmo, Senhor, quando nos faltarem as forças, mesmo quando nos faltar, meu Deus, a coragem para continuar, que o Senhor nos socorra. Nos ajude a perseverarmos. A perseverança dos santos caracteriza a tua igreja. Pai, aplica a palavra dessa noite à vida do teu povo aqui, à vida de cada um que nos ouve. No santo nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém, Jesus. Glória a Jesus.